A maçonaria é uma das mais antigas e notáveis sociedades fraternais do mundo. Os membros, conhecidos como maçons, reúnem-se em unidades chamadas lojas, onde realizam rituais simbólicos com o objetivo de promover o desenvolvimento social, espiritual e moral. Qual a ligação entre a maçonaria e a Ordem dos Cavaleiros Templários, uma das mais fascinantes e misteriosas organizações da história medieval? Saiba mais sobre esse assunto nesse vídeo. Este é o canal Coração Templário, seu canal de mistérios iniciáticos. Se inscreva no canal. E agora mergulhemos nos mistérios. A maçonaria pode ser dividida em duas categorias distintas, baseadas na evolução de sua prática e propósito ao longo dos séculos: maçonaria operativa e maçonaria especulativa. Essa distinção é fundamental para entender a história e a evolução da maçonaria como a conhecemos hoje. Enquanto a maçonaria operativa era focada no ofício físico de construir estruturas, a maçonaria especulativa é focada na construção simbólica do caráter e na exploração de princípios morais e filosóficos. A transição da operativa para a especulativa marcou uma evolução significativa na maçonaria, transformando-a de uma guilda de artesãos em uma fraternidade global com ideais éticos e filosóficos. A maçonaria especulativa celebra seu surgimento oficial com um marco histórico: a criação da Grande Loja de Londres, datada de 24 de junho de 1717. Este evento em Londres marca o início formal dessa fase da maçonaria. E maçonaria operativa tem suas raízes muito mais profundas na história. No início do século XI, tanto os monges construtores quanto os mestres comassinos eram os detentores do saber técnico de construção em pedra, seguindo o estilo românico, uma herança dos arquitetos dos Collegia Fabrorum. Os Collegia Fabrorum, na Roma Antiga, eram guildas ou corporações de artífices, incluindo construtores, engenheiros e artesãos. Eles eram responsáveis por muitos dos feitos arquitetônicos notáveis da Roma Antiga, como pontes, templos, aquedutos e outros grandes projetos de construção. Os membros desses collegia detinham conhecimentos avançados em engenharia, arquitetura e técnicas de construção. Os mestres comassinos surgiram no período medieval, provavelmente por volta do século VIII ou IX. Eles são reconhecidos por seu papel na preservação e transmissão de técnicas de construção e design arquitetônico durante um período em que a Europa passava por grandes mudanças sociais e culturais. Rompendo com a tradição da época, no século XII, mestres construtores e arquitetos surpreendem o mundo introduzindo um novo estilo, o gótico, marcando uma evolução significativa na arquitetura europeia. Sua origem é comumente datada por volta de 1140, com a construção da Abadia de Saint-Denis, localizada perto de Paris, na França. Este edifício é frequentemente considerado como a primeira estrutura a exibir elementos-chave do estilo gótico, especialmente em termos de arquitetura. As catedrais góticas, com suas imponentes torres, arcos apontados e vitrais deslumbrantes, são um dos maiores feitos da arquitetura medieval. Os construtores dessas maravilhas, uma combinação de artesãos habilidosos, arquitetos visionários e trabalhadores dedicados, deixaram um legado que transcende séculos. Esse conhecimento possibilitou aos arquitetos construtores libertarem-se da dependência eclesiástica. Acredita-se que essa inovação, que fortaleceu guildas e corporações de ofício, teve influência dos cavaleiros templários, os quais desempenharam um papel crucial
na introdução das técnicas avançadas de construção gótica no Ocidente, vindas do Oriente. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Ordem do Templo, foi fundada no ano de 1119, com o objetivo de proteção dos peregrinos que iam para a cidade santa de Jerusalém. Um grupo de 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, recebeu um local muito especial para criar sua sede, o lugar do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém. Nesse local, os templários realizaram escavações e muitos acreditam que tenham encontrado vastos tesouros, relíquias sagradas e o conhecimento de segredos antigos, pois em pouco tempo a Ordem dos Cavaleiros Templários tornou-se a mais influente organização militar, religiosa e financeira da Idade Média, tendo mais poder e riquezas do que muitos reis. Os templários, durante suas viagens e campanhas no Oriente Médio, teriam tido acesso a conhecimentos avançados de arquitetura e geometria. Esses conhecimentos incluíam princípios de design, matemática e simbolismo esotérico, que eram essenciais na construção das catedrais góticas. Historiadores apontam que as primeiras abóbadas ogivais na Europa datam de 1122. Em 1140, a primeira igreja dos Templários foi erigida em Paris. Por volta de 1150, o estilo gótico, ou ogival, emergiu no sul da França. As catedrais góticas, como a Notre-Dame de Paris e a Catedral de Chartres, apresentam elementos que alguns teóricos associam ao conhecimento templário. Isso inclui o uso da proporção áurea, simbolismos ocultos e alinhamentos astronômicos precisos, todos sugerindo uma compreensão avançada da geometria sagrada e da arquitetura celestial. A Corporação dos Pedreiros de Londres remonta a 1220 e a construção da Abadia de Westminster começou em 1221. Já nesse período, arquitetos construtores realizavam obras para a Igreja Católica Romana sob contratos formais. O agrupamento desses arquitetos construtores visava a sacralização do ofício, enxergando o trabalho como uma conexão com Deus, não um Deus específico, mas o Senhor do universo, o Criador. Com a observância de 3 princípios, o compromisso com o sigilo profissional, o apoio mútuo material e a fé em um princípio criador, a maçonaria operativa começou a tomar forma como uma entidade, ainda que inicialmente apenas no âmbito profissional. Assim, é possível traçar as origens da maçonaria operativa entre os séculos XII e XIII, intimamente ligadas ao surgimento do estilo gótico de construção. Documentos maçônicos, como o manuscrito Regis e o manuscrito Cook, do final do século XIV, confirmam a existência da fraternidade. A possível transferência de conhecimento dos templários para as guildas de pedreiros da época é uma área de especulação intrigante. Além disso, por meio da relação já existente dos templários com a fraternidade de construtores, acredita-se que com a perseguição da Ordem Templária, a partir de 1307, e com sua dissolução oficial no ano de 1312, muitos cavaleiros templários encontraram refúgio nas guildas de pedreiros. A influência dos templários nas guildas de pedreiros pode ser um dos possíveis primórdios da maçonaria. A transição da maçonaria de uma guilda operativa focada na construção física para uma fraternidade especulativa com ênfase em simbolismos e ensinamentos morais pode ter sido parcialmente moldada pelos conhecimentos e tradições templárias incorporados pelos pedreiros. Nos graus mais altos do rito escocês da maçonaria, o mais praticado no mundo, há uma ênfase significativa em temas e simbolismos associados com os templários, incluindo referências às suas lendas, história e mistérios. Esses elementos são integrados de forma a criar um paralelo entre os ideais templários e os ensinamentos maçônicos.
Isso reforça a ideia de uma possível transferência de conhecimento e tradição templária para a maçonaria no passado. E se você quer saber mais sobre os templários e sobre outros mistérios, deixe seu like e se inscreva no canal. Este é o canal Coração Templário, seu canal de mistérios iniciáticos. E até o próximo vídeo.